Estou cansada, chega de tantas mentiras. A última da propaganda ocidental é que Donald Trump praticamente estava gritando com Vladimir Zelensky, tentando conseguir esse suposto acordo, segundo o qual a Federação Russa estaria entregando territórios, e não qualquer tipo de territórios, mas 2 territórios absolutamente essenciais. Eles falam explicitamente de Kherson e Zaporozhye, e é aqui que basicamente meu sangue ferve, porque eles não têm a menor ideia. Ou seja, vou usar especificamente essas 2 regiões para, por um lado, mostrar como os propagandistas ocidentais mentem o tempo todo, e por outro lado, por que a Federação Russa jamais vai entregá-las. O que, aliás, é um ponto absolutamente fundamental para entender não só o conflito ucraniano, mas também seu possível e, tomara, muito próximo desfecho. Eles falam sem ter a menor ideia. Então estamos aqui para combater suas mentiras com conhecimento de causa. Por algum motivo, atuo como correspondente de guerra em Donbass já há 3 anos, praticamente desde o início da operação militar especial. E vou além. Neste trabalho informativo, serei extremamente breve e concisa, porque aqui vão as 10 razões pelas quais a Federação da Rússia jamais vai entregar as regiões de Kherson e Zaporozhye. Fique até o final, porque lá estão as razões mais importantes, as chaves de todo esse conflito. Vamos começar, como de costume, desde o início. É que, segundo vários meios de comunicação ocidentais, entre os quais podemos citar explicitamente o The Washington Post, ou, por exemplo, o Financial Times, este artigo em particular é bem interessante. E de que maneira? Pois Donald Trump e Vladimir Putin já praticamente acertaram o fim do conflito. E nessa fórmula, a Federação da Rússia estaria disposta a entregar vários territórios para a Ucrânia em troca de, na verdade, apenas um, que é a República Popular de Donetsk, ou o que resta de Donetsk, sob controle ucraniano. No entanto, a chave aqui está em 2 regiões, em particular Kherson e Zaporizhia, que, segundo esses meios de comunicação, a Federação da Rússia, repito, estaria disposta a entregar. E vou além. As manchetes falam em termos absolutamente catastróficos. Donald Trump praticamente gritou com Vladimir Zelensky, dizendo que ou ele aceita as condições de Putin, sim, de entregar territórios que agora estão sob controle da Federação Russa de Putin. Ou seja, a Federação Russa vai acabar destruindo ele. De fato, essa informação que vinha dos principais meios de comunicação ocidentais também foi recebida com entusiasmo pelos meios um pouco menores, os nacionais, por exemplo. Assim, o jornal La Razón falava do mesmo, mas em termos um pouco parafraseados. Os artigos em questão têm muito pano para a manga. Um dos mais curiosos, sem dúvida alguma, pertence ao Financial Times, que esteve em edição entre os dias 19 e 20. Sim, depois de ter sido efetivamente publicado nada mais, nada menos que 45 vezes, sim, o artigo foi editado não uma, nem 2, mas, repito, 45 vezes. Vocês já saberiam disso se estivessem no meu grupo privado do Telegram, onde temos uma comunidade exclusiva e comentamos esse tipo de assunto. Mas, acima de tudo, investigações aprofundadas, como, por exemplo, o que está acontecendo agora entre os Estados Unidos, a Venezuela e agora também a Colômbia. Como a União Europeia enfrenta a Federação Russa por meio de regulamentos? E até que tipo de novas atualizações armamentistas a Federação Russa lançou recentemente? Não vou dizer mais nada, deixo o link em um comentário fixado. E esperamos vocês lá, porque esse projeto está começando, mas está fazendo isso com uma força sem igual. Olha só o engenho ocidental em todo o seu esplendor. Eles editaram 45 vezes e mesmo assim não acertaram nenhuma, porque a verdade é que tanto os Estados Unidos quanto Moscou já vieram a público desmentir o que escreveram no artigo. Por um lado, Donald Trump disse que ele não falava de nenhum tipo de cessão de territórios por parte da Federação Russa, mas sim de congelar o conflito, ou seja, terminá-lo exatamente nas condições em que está agora, simplesmente congelando, repito, a linha de frente atual e assinando, e aí a paz, que se supõe definitiva. Por outro lado, recentemente também falou Peskov, ou seja, diretamente o Kremlin, e disse que os objetivos para a Federação Russa continuavam exatamente os mesmos, dando a entender que a Rússia não está nem de longe disposta a renunciar a nenhuma das 4 regiões, ou seja, nem a República Popular de Lugansk,
nem a República Popular de Donetsk, muito menos a Kherson e Zaporozhye, sobre a cessão ou não, em termos gerais, de territórios por parte da Federação Russa. Falamos na transmissão de ontem e lá nos concentramos especialmente na situação militar, porque de fato isso tem bastante importância aqui. No entanto, hoje vamos falar, por um lado, em termos mais genéricos, porque as razões são muito variadas e não abrangem apenas o campo militar. Por outro lado, de forma mais específica, vamos citar as regiões de Kherson e Zaporozhye, especialmente para evidenciar essa mentira absoluta dos mercenários da mídia. Essa é outra chave deste vídeo, não só para entender o conflito ucraniano. Estamos aqui hoje, mas também para mostrar que, na grande maioria das vezes, algo que me irrita profundamente e me incomoda muito. Infelizmente, sobre esse mesmo conflito ucraniano, quem fala para nós são personagens, os chamados especialistas de sofá, ou seja, que nunca pisaram em um campo de batalha. Muito menos são especialistas de poltrona ou de sofá, como vocês preferirem, que falam com autoridade sobre territórios que nunca pisaram, muito menos em uma situação de guerra aberta como a de agora. Não estiveram no campo de batalha, Kherson ou Zaporozhye. Na maioria dos casos, nunca estiveram na Rússia ou Ucrânia. E indo além, eu diria que nem sequer pararam para olhar detalhadamente os mapas de nenhum dos dois países. E é assim que acontece. Como é que surgem essas manchetes chamativas que, na verdade, não têm nada a ver com a realidade? Porque quem escreve essas manchetes não faz a menor ideia do que está falando? E digo mais, eles não analisam, eles especulam. E sim, imagino que vocês já tenham adivinhado. Hoje estamos aqui justamente para o contrário, para analisar e para falar, mais uma vez, com conhecimento de causa. Hoje não fala tanto a Maiá, analista geopolítica, mas sim a correspondente de guerra em Donbass, a pessoa que percorreu as 4 regiões. Isso, em primeiro lugar, e em segundo, que esteve em contato muito próximo com militares que de fato foram os que conseguiram controlar esses territórios. Por um lado, aqueles que vão ter que defendê-los, e não só isso. Aqui também vou contar com as informações obtidas das fontes, que posteriormente terão que realizar a reconstrução e a assimilação desses territórios por parte da Federação da Rússia. Vou usar tudo isso para explicar para vocês, de forma detalhada, em 10 pontos exatos, por que a Federação da Rússia jamais vai entregar as regiões de Kherson e Zaporozhye. Ponto número 1. Talvez o mais básico, que tudo isso deveria ser compreensível para todos, mas já vemos que por algum motivo não é assim. As regiões de Kherson e Zaporizhzhia, assim como as repúblicas populares de Donetsk e Lugansk, em setembro de 2022 passaram a fazer parte da Federação Russa. Para isso, foi realizado até mesmo um referendo. Sim, um referendo em tempos de guerra. Ou seja, foi preciso complicar tremendamente a vida para estabelecer esse território como parte inalienável da Federação Russa, e isso precisa ser sublinhado 2 vezes. Outro ponto que precisa ser destacado aqui de forma específica é que Vladimir Putin, entre muitas outras coisas, é jurista. Na verdade, muito bom. De modo que tudo o que ele faz, tenta fazer seguindo ao máximo a lei. Ou seja, eles podiam simplesmente pegar as regiões em questão e não incluí-las na Constituição da Federação Russa. Mas o fato é que elas estão lá. Então, não estamos falando apenas de uma possível perda de reputação, mas diretamente de violar a lei mais importante do país. O que nenhum presidente deveria permitir, mas já adianto que Vladimir Putin com certeza não vai permitir. Segundo ponto. Acabei de mencionar isso. A crise de reputação que poderia surgir a partir da entrega. Esses territórios que, repito, já fazem parte da Constituição da Federação Russa como território desse país. E aqui deveríamos falar de um golpe reputacional de dupla vertente. Por um lado, internamente, ou seja, em termos de política interna, e por outro lado, é claro, externamente. Ou seja, em tudo o que se refere à política externa e, sobretudo, aos parceiros da Federação da Rússia. Sim, aqui eu posso agora perceber muita surpresa no rosto de mais de uma pessoa, porque se supõe que a Rússia é uma terrível ditadura, onde o povo simplesmente não tem
e nem pode opinar absolutamente nada. Não tem nem a possibilidade, nem o direito, é claro, de fazer isso. Mas a verdade é que isso não é verdade. E, de fato, durante a Operação Militar Especial, a sociedade russa se uniu muito em torno da causa, precisamente de derrotar um inimigo comum que não vem na Ucrânia, mas sim no Ocidente. E agora, imaginem que todas essas pessoas já unidas pela guerra, que neste momento estão apoiando o Kiev, o governo, e fazem isso, na verdade, de forma bastante ativa, de repente se voltam contra ele. E sim, isso realmente pode acontecer porque o custo não é surpresa para ninguém. De realizar a operação militar especial e de defender, entre outras coisas, e quase que em primeiro lugar, a soberania da Federação da Rússia. No nível internacional, realmente foi e continua sendo muito alto. Ou seja, ter perdido tantos recursos, principalmente em termos humanos, para de fato conseguir o controle dessas duas regiões. E agora, para quê? Simplesmente entregá-las ao Ocidente, em troca de quê exatamente? Da região de Donetsk? Muito importante, claro que sim. Talvez uma das mais importantes, mas tão importante quanto as outras duas, que, repito, fazem parte da lei mais importante da Federação da Rússia. Também, é claro, representaria um problema muito sério se não fosse cumprida. E é que, se há algo que a Rússia tenta projetar internacionalmente, é, antes de tudo, que ela paga suas dívidas, que age sob estrita legalidade, ou seja, com a lei em mãos, e que cumpre sua palavra. E esse tipo de jogo que estão propondo por algum motivo desde a mídia ocidental de hoje comigo e amanhã sem mim. Isso não ocorre só nos territórios de Gerson e Zaporozhye, mas também com a população civil dessas regiões. Claro, descarta de cara as 3 suposições. O terceiro ponto nós comentamos em detalhes na live de ontem, mas hoje, sem dúvida, precisamos mencioná-lo, que é a situação na linha de frente. Aqui, 2 coisas a destacar de forma especial. Em primeiro lugar, neste momento, a iniciativa está completamente do lado da Federação da Rússia, que avança em praticamente todas as direções da linha de frente. E poderíamos dizer que a vitória realmente é só uma questão de tempo? Quanto tempo? Não sabemos, mas o certo é que sabemos com certeza que ela vai chegar. Segundo ponto que já mencionamos de passagem nos pontos anteriores, e é o preço que foi pago. Aqui falamos diretamente em termos militares. Sim, especialmente em termos de soldados cidadãos da Federação da Rússia. Tem sido terrivelmente alto. Claro, nada comparado com as perdas ucranianas, mas nada que permita à Rússia renegar dessas 2 regiões que tanto trabalho custou libertar. Ponto número 4. A situação geográfica, tanto de Kherson quanto de Zaporozhye, que, aliás, tem bastante a ver com o ponto anterior, ou seja, com a situação militar. E é que, se estamos falando que a Federação da Rússia realmente quer conseguir uma paz duradoura e definitiva, o que ela precisa, entre outras coisas, é preparar linhas defensivas que realmente possam garanti-la. Ou seja, a proposta de Donald Trump de congelar a linha de frente exatamente como está soa maravilhosamente bem. Principalmente se o que se pretende é acabar com a guerra imediatamente. Mas não é uma proposta realista, muito menos uma aposta real por uma paz duradoura. Além disso, deixar a linha de frente exatamente como está agora, que em muitos casos é literalmente no meio do campo aberto, com algumas poucas posições defensivas, significa, quase com certeza, voltar a esse mesmo conflito, e nem sequer em alguns anos, mas em questão de poucas semanas. Vamos repetir o destino da paz que supostamente foi assinada entre Israel e o Hamas. Ou seja, o principal aqui, portanto, é estabelecer linhas defensivas coerentes que permitam, por um lado, prevenir futuros ataques e, por outro lado, proteger essa população civil, a qual, de fato, a Federação da Rússia veio proteger esses territórios. Em termos militares, especialmente em termos de militares reais, com os quais converso muito aqui em Donbass, não se pode deixar as pessoas no meio do campo e esperar que façam qualquer coisa para defender suas posições. Ou seja, essas posições, para que possam ser defendidas previamente,
precisam ser preparadas com lógica e coerência. Caso contrário, é impossível que a paz dure sequer o mínimo. Por fim, falando em termos geográficos, isso também é muito citado pelos militares da Rússia. Talvez fosse bom ter uma delimitação natural, como, por exemplo, o rio Dnieper, ou seja, algo que ajudasse a Federação da Rússia, mas, na verdade, ajudasse ambos os lados a estabelecerem suas respectivas posições defensivas e delimitar de forma clara e segura o território que, a partir de agora, efetivamente pertence a eles. Ponto número 5. Poderíamos chamar isso de algo como benefício zero na hora de entregar os territórios em questão. Leia-se as regiões de Kherson e Zaporósia. E levando em conta um dos pontos anteriores, ou seja, a situação militar, ou seja, do jeito que as coisas estão avançando hoje em termos militares, no campo de batalha, a Federação da Rússia, mais ou menos em um ano, se não acontecer nenhuma queda catastrófica das linhas defensivas ucranianas, o que, aliás, é bastante provável, mas acabará liberando, como diriam na Rússia, o território da República Popular de Donetsk, sem nenhum tipo de troca necessária para isso. Ou seja, sem entregar em troca nenhuma das regiões que controla atualmente. Então, qual é exatamente o sentido de fazer isso agora? No mínimo, é duvidoso. E é aqui que chegamos diretamente ao ponto número 6. É que o benefício para a Federação da Rússia em ficar com essas duas regiões é justamente o oposto, enorme e abismal. Nesse sentido, um ponto-chave que praticamente nunca, ou eu diria nunca mesmo, é mencionado pela mídia ocidental. Claro, quando você não está no local, é muito difícil saber detalhes tão minuciosos, mas tão importantes. E é que se trata de regiões que estão praticamente sem danos. Em sua grande maioria, foram preservadas exatamente como estavam antes do início da Operação Militar Especial. Repito, quase em sua totalidade. Isso, na verdade, vocês mesmos podem comprovar assistindo a uma das minhas reportagens que fiz na cidade de Berdiansk, que pertence de fato à região de Zaporósia. Lá eu conversava com os civis por um lado, mas por outro mostrava para vocês essa cidade que as forças armadas da Ucrânia abandonaram sem disparar um único tiro. E assim como em Berdiansk, isso também aconteceu em Melitopol e em muitas outras cidades de ambas as regiões. Você ainda guarda a imagem de como era antes do início do conflito? Vou anexar imagens que gravei da janela do meu carro enquanto percorria o caminho. E é que a mídia ocidental, quando fala sobre a região... Talvez uma das áreas que mais sofreu com os combates tenha sido uma pequena parte de Kherson, mas que atualmente, na verdade, não tem importância civil, porque pela proximidade com as tropas ucranianas já está bastante controlada pelas forças armadas da Federação da Rússia, com entrada constante de drones e saída de drones. Claro, também. Então, tirando talvez esse pedacinho, o resto do território é puro benefício. Não é necessário nenhum investimento para colocar tudo em funcionamento, já que, em sua grande maioria, não há nada para reconstruir. Mas, além disso, estamos falando de territórios que por si só já estão dando bastante dinheiro. E é assim que chegamos ao ponto número 7. E é que, falando tanto de Kherson quanto de Zaporósia, estamos falando de duas regiões muito ricas, principalmente em terras extremamente férteis. Há alguma produção, mas é verdade que a grande maioria do tecido produtivo, por exemplo. No caso da região de Zaporósia, ela está localizada na capital, em Zaporósia, que atualmente está sob controle da Ucrânia. No restante do território controlado pela Ucrânia, os campos da Federação da Rússia são tão férteis quanto extensos. Tudo realmente cresce. Aqui, os agricultores até costumam dizer que, mesmo se você plantar um pedaço de pau, ele vai acabar crescendo do mesmo jeito e vai se transformar com certeza em uma frutífera com os frutos mais saborosos e as folhas mais bonitas. Mas as terras, claro, não são nem de longe a única fonte de benefícios, embora, é claro, sejam uma das mais importantes. Ponto número 8. Usina nuclear de Zaporósia. Não estamos falando de qualquer fonte de energia comum, mas sim de uma que, na época em que ainda estava em pleno funcionamento,
Ela fornecia à Ucrânia nada mais, nada menos do que 25% de toda a sua energia elétrica para a Federação da Rússia. Portanto, a usina nuclear de Zaporozhye representa, por um lado, uma fonte de energia, um benefício claríssimo, mas, por outro, uma fonte constante de risco e de provocações ucranianas por toda parte. Eu mesma estive na usina nuclear de Zaporozhye fazendo uma reportagem, conversando com os civis, que na maioria das vezes, claro, cobrindo os rostos, a reportagem talvez mais difícil que já fiz, em termos humanos. Me garantiam que quem estava atacando a usina nuclear não era, claro, a Federação da Rússia. Vou traduzir para vocês. Era a Ucrânia, sim, atacando sua própria população e essa energia que dizem ser tão importante para eles. Dizem que Essa estação está sendo atacada por alguém. Isso é verdade? Bem, ela está sendo bombardeada, atacada por tiros. Bem, estão atirando alguma coisa. Entendi. Quem está fazendo isso? Bem, está claro que está vindo de lá, De onde? do lado de Nikopol. Isso é do lado ucraniano. Sim. Está claro quem trabalha nesta parte? Claro. Sim. Ou seja, se permanecer com os ucranianos, qualquer coisa pode acontecer com a usina. Eles poderiam surgir e dizer que os reatores pararam de funcionar, porque a Rússia deixou assim e provocar quase, ou até mesmo literalmente, uma verdadeira catástrofe nuclear. Mesmo que a Rússia não se importasse em perder a usina nuclear de Zaporizhia, pelo benefício que isso poderia trazer para ela, ainda assim teria que considerar, no mínimo, questões de segurança, sublinhando com duas linhas bem grossas: segurança da Federação Russa e também segurança internacional. Ponto número 9. E aqui, já estamos nos aproximando do ponto-chave de toda essa questão. O Mar de Azov, que hoje em dia é o mar interior da Federação Russa, e que no caso de ceder o território de alguma das regiões, leia-se Kherson, Zaporizhia ou ambas, inclusive, a Federação Russa ela acabaria perdendo. Como tal, ter que compartilhar outro mar com a Ucrânia e enfrentar os perigos e desvantagens que isso traz. Em primeiro lugar, é claro, devemos citar especialmente os perigos. O Mar Negro, compartilhado pela Rússia e Ucrânia, hoje em dia já representa um perigo não só para a Rússia, mas também para outros países, como, por exemplo, Romênia e Turquia, onde, em determinados momentos, chegaram até mesmo minas que a Ucrânia colocou justamente no Mar Negro para evitar um possível avanço da frota da Rússia. E sim, quando digo colocou, me refiro a mal, fora de hora, de forma absolutamente desorganizada. Por que se arriscar a que exatamente a mesma coisa possa acontecer no Mar Azov? Além da segurança, destaca-se também sua importância estratégica. É que agora mesmo representa uma das rotas logísticas mais importantes. Mas nem é só neste momento, e sim para o futuro. Imaginem uma produção em Donbass, por exemplo, na República Popular de Donetsk, que poderia ser transportada de lá, via Mar de Azov, diretamente para qualquer outro lugar, seja parte da Federação da Rússia ou diretamente parte do mundo. Mar seguro, rota logística e grande potencial comercial futuro. Vamos, isso soa claramente como uma completa loucura. Simplesmente pegar e entregar para o Ocidente. Por que motivo fariam isso? E caso o ponto 9 não tenha sido suficiente, precisamos finalizar o quadro com o ponto número 10. É que as regiões de Kherson e Zaporizhia, além de tudo o que já foi mencionado, representam por si só um corredor terrestre direto até a península da Crimeia, Catapum. E aqui é basicamente onde chegamos à chave de toda essa questão. É que a alternativa que existe hoje para chegar até a península da Crimeia a partir do território da Federação Russa é a ponte de Kerch. Sim, essa mesma ponte que tem recebido tantos ataques, eu diria até constantes, durante todo esse tempo por parte da Ucrânia, com inclusive, dizem algumas más línguas, ajuda e organização por parte do Ocidente. É o projeto Estrela da Federação da Rússia, um ponto absolutamente chave em termos estratégicos,
mas também uma grande fonte de perigo. Nada a ver com essa rota alternativa que representa o corredor de Zaporíjia e Kherson. Repito, além de tudo o que já foi mencionado. E como se não bastasse, são regiões logísticas. É algo como a própria logística russa. São duas regiões de trânsito. E não para qualquer lugar, mas diretamente para a península de outro. Ponto-chave da coroa russa. E além de tudo o que acabei de comentar com vocês, a outra questão que em tudo isso é mencionada muito pouco pela mídia ocidental é que as regiões de Gerson e Zaparóssia, na verdade, já poderiam ter sido entregues pela Federação Russa antes de entrarem em sua Constituição. Isso, claro, constitui algo como uma espécie de boato não confirmado. Mas quem falou sobre isso foi, entre outros, Aristovich, que eu lembro a vocês. Foi, por um lado, assessor do gabinete presidencial. Por outro lado, fez parte da delegação de 2022 em St. Fion, que esteve se reunindo com a Federação Russa em Istambul. Sim, justamente quando a Federação Russa se mostrava mais do que disposta, em uma espécie de gesto de boa vontade, a retirar suas tropas da maior parte do território ucraniano, encerrando o conflito, mas, importante, de forma absolutamente definitiva e determinante. Mas a Ucrânia não quis. Então, diz Aristovich, Vladimir Putin teria se contentado com a República Popular de Donetsk e a República Popular de Lugansk. Mas o tempo passa e as apostas aumentam. Ou seja, ninguém vai negociar agora com a Ucrânia em 2025 nos termos de 2022. E mais, aqui volto a citar a delegação russa que há poucos meses se reuniu com a delegação ucraniana e disse que onde hoje se fala de 4 regiões, depois de um tempo razoável, poderiam ser 6. E acrescento da minha parte, poderia ser até mais. Ou seja, a pergunta-chave de tudo isso, em resumo, bem resumido, não é se a Rússia vai entregar ou não as regiões de Kherson e Zaporozhye, mas sim a quem exatamente beneficia que a mídia ocidental esteja fazendo de tudo para apresentar isso como uma possibilidade real. Sou Liu Sivaia, analista geopolítica e correspondente de guerra em Donbass. Inscreva-se neste canal para ficar por dentro das últimas novidades geopolíticas, de um lado e de outro, para que você nunca seja enganada pela propaganda ocidental.